Carlos Alberto de Nóbrega não anda nada fácil. Desde que a pandemia do novo coronavírus começou, ele está isolado sem trabalhar e agora surgiu a notícia do triste vício de seu filho Marcelo de Nóbrega. Vamos entender o que aconteceu com Carlos Alberto de Nóbrega em 2020 e por que esse foi um dos piores anos de sua carreira. No começo do ano, Carlos Alberto já começou com o pé esquerdo, pois foi internado após comer um iogurte vencido. Veja como foi a notícia na época. Carlos Alberto de Nóbrega, 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para tratar uma infecção generalizada. Por meio de vídeos publicados no Stories de seu Instagram, o apresentador do SBT relatou o que havia ocorrido. Hoje o assunto é sério. Estou internado aqui no Hospital Sírio por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal, porque eu tomei um iogurte e não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade, disse Nóbrega. O humorista deu entrada no hospital com quadro de febre e após avaliação clínica ele foi diagnosticado com prostatite e bacteremia. Como se não bastasse, o filho dele, Marcelo de Nóbrega, sofreu 8 paradas cardíacas em 2019 e em 2020 ele veio a público comentar a notícia. Em 2020, ele também perdeu um dos grandes nomes da Praça é Nossa, o famoso Paulinho Gogó. De acordo com informações do site Na Telinha, o intérprete de Paulinho Gogó, Maurício Manfrini, pediu para sair do elenco de A Praça é Nossa após permanecer 16 anos no time de humoristas do programa do SBT. Carlos Alberto de Nóbrega é como um pai profissional para mim. Quando tomei a decisão de sair da Praça é Nossa, nem sabia como contar para ele, disse Maurício Manfrini. Ao site Na Telinha, Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre a saída de Maurício e elogiou o ator, dizendo que ele saiu do programa de maneira correta, amigável e sabe que as portas estão abertas para ele. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a emissora de Silvio Santos, bem como suas concorrentes, adotaram medidas de precaução para preservar a saúde de seus funcionários, principalmente aqueles com idade superior a 60 anos, considerados grupo de risco para a Covid-19. Nesse sentido, o humorista Carlos Alberto, bem como o apresentador Ratinho, foram afastados temporariamente de seus respectivos programas. Também em 2020, a mulher de Carlos Alberto foi atacada nas redes sociais por causa da diferença de idade dela com o apresentador. A médica Renata Domingues esteve no programa A Tarde é Sua, comandado por Sônia Abrão na Rede TV. Lá ela abriu seu coração sobre os ataques que tinha recebido constantemente nas redes sociais. De acordo com ela, os ataques foram feitos por causa da diferença de idade entre ela e o marido, Carlos Alberto de Nóbrega. Ele tem 83 anos e ela 43. Por causa dos ataques, Renata confirmou que contratou 2 advogados especializados na área de crime digital para identificar as pessoas que deixam mensagens de ódio em seu Instagram. Essas mensagens têm teor muito comprometedor de pessoas que com certeza são pessoas que já viveram o ciclo com algumas outras pessoas que a gente convive, frisou. A quarentena trouxe a depressão na vida de Carlos Alberto. Ele participou do programa Conversa com Bial e revelou que teve um quadro de depressão devido ao período de isolamento social. O humorista está afastado das gravações de A Praça é Nossa e disse que acreditava que a quarentena duraria pouco mais de um mês, quando se deu conta da situação, porém, começou a desenvolver o quadro depressivo. A ordem de Silvio Santos foi que ele e o Raul Gil só voltássemos quando tivesse a vacina. Então eu comecei a ficar muito deprimido, com depressão, que é uma coisa que eu não sou, pois sou um cara alegre, pra frente e que acha que tudo vai dar certo, disse ele. Em uma visita ao estúdio, as coisas pioraram. Quando eu cheguei lá na televisão e vi aquilo vazio, eu comecei a chorar dentro do carro e chorei muito, mas muito mesmo. Foi aí que fiquei mal, pois aquilo é a minha vida. Eu vi o SBT crescer. Carlos Alberto contou ainda que chegou a implorar para voltar a gravar, mas tudo mudou quando Eliana foi diagnosticada com a Covid-19. Marcelo de Nóbrega foi internado em março de 2019, sofreu 8 paradas cardíacas, quase morreu, mas não largou o vício. Pai de 4 filhos, os trigêmeos nasceram no ano passado e Dalila, a filha mais velha, atua na Praça é Nossa e deu à luz em fevereiro. Marcelo segue fumando.
Continua fumando, não adianta, já joguei a toalha. Os meus filhos, que são irmãos dele, e a mãe dele cobram de mim uma atitude. Ele tem 56 anos de idade, ele é avô.